Oi, gente! Hoje vamos falar então sobre as desvantagens de morar na Alemanha. Eu só queria deixar aqui como mensagem no início desse vídeo que, óbvio, né? Em tudo que a gente faz na vida existem vantagens e desvantagens. Aqui, como qualquer outro aspecto da sua vida, vai ter desvantagem se você vier para cá, mas não significa que de jeito nenhum você conseguirá ser feliz aqui ou que isso é impossível. São processos, são etapas, tudo é aprendizado. E a verdade é essa, gente, cada um tem a sua balança, né? E você tem que ver na sua vida, né? Você tem que avaliar sempre o que é melhor para você no momento da vida que você tá. Então, vamos começar com as desvantagens e eu não poderia começar esse vídeo de outra forma, a xenofobia. A Alemanha é um dos países mais xenófobos do mundo. A Alemanha é um país xenófobo no geral, com estrangeiros no geral. Então, esse é o primeiro ponto da lista de desvantagens de viver aqui, porque se você estiver disposto a vir morar aqui e a vencer as dificuldades, essa vai ser com certeza a primeira barreira que você vai ter que aprender a vencer ou a lidar com ela no dia a dia. A xenofobia aqui contra brasileiros, né, específica para brasileiro também existe. Eles são xenófobos no geral, assim, com latinos, né, turcos, árabes. Aqui, para vocês terem noção, muitas vezes nós brasileiros somos chamados de os comedores de alho, porque eles não gostam, eles acham o cheiro do alho muito forte. Eles acham que no nosso país, como não é um país desenvolvido como a Alemanha é no cenário político e econômico, a nossa educação é mais fraca, os nossos hábitos são hábitos ruins. Em segundo lugar, eu não poderia também deixar de falar sobre o choque cultural, que é quando a gente, né, chega aqui na Alemanha. Agora falando especificamente dos nossos hábitos, né? A cultura alemã é muito distante da nossa e vai muito além de só aquela coisa que as pessoas falam: ah, os alemães são frios. Gente, antes fosse só isso, né? Porque assim, muitas pessoas no Brasil devem pensar: ah, mas eu também sou mais fria, eu não me envolvo muito emocionalmente com as coisas, eu consigo separar tudo muito bem, eu sou mais lógica, eu sou mais racional do que emotiva. Gente, o choque de cultura vai muito além disso ou de só escutar um tipo de música diferente. A começar, por exemplo, só de hábitos, né? Coisa que me chocou muito, que eu me lembro quando eu cheguei aqui, é esse hábito do povo alemão de fazer perguntas pra gente, que pra gente no Brasil são totalmente indiscretas. Por exemplo, eu não conhecia as pessoas no trabalho direito, e as perguntas que as pessoas me faziam como se fosse normal, e elas insistiam na pergunta para eu falar, era, por exemplo, quantos metros quadrados tem meu apartamento? Quanto que é o meu salário? Quanto que eu pago no aluguel do meu apartamento? Porque pra gente isso são perguntas invasivas, é falta de educação você perguntar isso. Aqui é uma coisa comum. Aqui, e você assua o nariz na frente de um monte de gente comendo, isso é normal aqui. O povo alemão faz isso. E nisso vão sendo vários aspectos diferentes. Então, vai pensando aí, você vai juntando essa situação que você muitas vezes está sofrendo preconceito, aqui eles entendem xenofobia, na verdade, como racismo, né? Você está sofrendo racismo, a pessoa está te perseguindo porque você vem de uma cultura diferente, porque você fala um idioma diferente, porque você tem hábitos diferentes, porque o jeito de você comer é diferente deles. E aí, para somar isso tudo como desvantagem para viver aqui, obviamente tem a língua, o idioma. O idioma alemão é um idioma muito distante do nosso. Então, realmente, para você aprender e conseguir ter mais desenvoltura, para você falar no dia a dia, para você aprender expressões, para você sair daquele conhecimento básico que o curso te passa, né? Isso leva muito tempo. Então, até você somar isso tudo, você aprender a lidar só com essas 3 primeiras dificuldades que eu estou listando aqui para vocês, pode ser que aconteça uma coisa que eu já percebi assim com muita frequência, não estou falando de pesquisas e nem nada disso, é realmente de acordo com a minha vivência aqui que eu estou falando para vocês, que vem o quarto item da lista, que é a perda de identidade.
Isso aqui eu vou parar um tempo agora para dedicar mais esse tópico para falar com vocês, porque talvez seja muito difícil de vocês entenderem só citando assim rapidamente, né? Quem nunca viveu, óbvio, essa experiência, então, de morar em outro país, eu acho que fica mais distante ainda de entender. Aqui, como você chega e tem esse choque, né? É uma coisa, a cultura deles, os hábitos deles são muito distantes e muitas pessoas aqui são preconceituosas porque você tem uma etnia diferente, você vem de uma origem diferente. Vai se somando tudo isso, sabe? Ao seu dia a dia, as coisas que você tem que fazer, não é só no trabalho que você passa essas dificuldades aqui, é quando você vai fazer uma compra no supermercado, é quando você tem que ir ao banco resolver alguma coisa, é quando você tem que ir na prefeitura. E, gente, a palavra é essa: você é massacrado todos os dias. Em todos os lugares que você vai, por isso que eu falo a taxa aqui de racismo, né, de xenofobia muito grande. Você encontra essas pessoas, sabe, que fazem a sua vida se tornar muito mais penosa aqui. Então você imagina, você chega aqui num lugar que você não sabe exatamente como você tem que se comportar, porque muitas vezes o que você faz é mal visto, é mal entendido. Você tenta se comunicar e você não consegue, porque o seu idioma ainda não chegou no nível que você consegue de fato se defender. E aí vai somando todos esses pesos, sabe, no seu dia a dia, e muitas vezes você chega um momento aqui na vida no exterior, né? Eu acho que posso falar de vida no exterior, porque choque cultural não vai existir só aqui, mas que você pensa, meu Deus, então eu que estou errada, como é que eu conserto isso? E aí você pensa, a única coisa que eu poderia fazer diferente para parar de ser perseguida aqui é se eu não fosse eu. Se eu falasse alemão fluente, se eu não tivesse esse choque cultural, se as coisas, meus hábitos não fossem tão distantes do deles. Então você vai sendo meio que minado, sabe? Toda aquele teu repertório que você trouxe de casa, né? Que você sabia se defender, você sabia brigar pelos seus direitos, tudo aquilo some porque você não consegue mais. Você não consegue mais se defender, você não sabe como se posicionar, você não consegue falar, você não sabe o que é certo, e enfim. Por isso, eu acho que eu precisava falar para vocês isso como desvantagem, que é essa situação que você, é uma fase da vida que você encontra aqui, que é essa perda de personalidade, de identificação. Você não se vê mais morando no país onde você veio, porque você viu outras coisas, seu horizonte se expandiu, mas ao mesmo tempo você não consegue se encaixar no lugar onde você está porque é tudo muito diferente. Isso não acontece logo quando você chega aqui, né, gente? São processos que ao longo do tempo vão acontecendo com você, você vai aprendendo a lidar também, ou não. Se você não precisar, você volta para sua casa, você sente que faz mais sentido na sua vida voltar para o teu país de origem, mas isso é uma desvantagem, eu não poderia deixar de fora dessa lista. O próximo item da lista, que também é muito famoso, né, e todo mundo no Brasil fala sobre isso, é o clima. Mas o que eu queria falar nesse tópico aqui para vocês não é só o frio, porque isso é meio óbvio e todo mundo sabe que aqui é mais frio do que no Brasil, né? Mas a questão, gente, o grande ponto é: aqui não tem sol o ano todo. E isso faz uma diferença muito grande. Quando eu vim para cá, né, na entrevista, lá na primeira entrevista que eu fiz de seleção, me foi perguntado o que que eu acharia de viver num país que fosse mais frio e mais escuro. Eu falei, a minha resposta foi exatamente essa, gente. Ah, não tem problema, eu já tive muito sol na minha vida, eu não preciso ter sol todos os dias. Eu falava que eu odiava o calor, que eu não gostava de ficar suada para todos os lugares que eu ia. Gente, claro que isso é inconveniente, mas você não viver com o sol, isso faz falta. Acredita em mim. Assim, a gente, como tem essa fartura de sol no Brasil, às vezes é muito difícil de entender, sabe, qual é a diferença que isso faz. E assim, faz diferença no teu humor. A taxa de problemas, né, psicológicos, inclusive, aumenta demais nos períodos de inverno, que a privação do sol é absurdamente grande. Quando você tem sol, por exemplo, aqui no hemisfério norte, né, que eu posso falar com mais propriedade, que sempre morei aqui. Chegam dias aqui que você tem só iluminação, né? Nem sol, você não vê o sol brilhando. Você vê um dia nublado, cinza, chove o tempo inteiro, é frio e de repente já está tudo escuro de novo. No inverno, no ápice do inverno, muitas vezes clareia, né? O dia fica mais claro por volta das 9, 10 horas da manhã
e o sol se põe por volta das 4 horas da tarde. E nesse período, muitas vezes, você está no trabalho. Então, a sensação que você tem quando você chega no trabalho, tudo escuro, quando você sai, já está tudo escuro de novo, é terrível, gente. Então, eu acho que eu precisava citar o clima aqui por isso. Você já não gosta do frio, né? Já é uma grande desvantagem, porque as temperaturas aqui no geral são mais baixas. E então, cara, viver na escuridão é uma coisa terrível e assim, realmente faz diferença no dia a dia. E agora o próximo item da lista é justamente quando você acaba de chegar aqui no país, você já vai perceber. Se você vier para cidades maiores, possivelmente você não vai ter tanta dificuldade nesses serviços. Mas se você vier para cidades, por exemplo, como a que eu vim, ou cidades um pouco menores, com certeza você já vai viver isso, que é o despreparo dos serviços públicos para o atendimento às pessoas estrangeiras. Muitas vezes, na prefeitura, que é onde você precisa se cadastrar assim que você chega na cidade, ou nas outras secretarias, né, que você precisa dos outros serviços, ou na firma, na empresa de conta de luz, para você fazer a ligação, né, da luz no seu nome, as pessoas não falam inglês. E isso me deixou muito chocada. Porque você no Brasil sempre, pelo menos, né, eu imaginava isso, não, nesses países mais desenvolvidos, todo mundo fala inglês, tem pelo menos 3 línguas. E, gente, não é assim. Eu achei muito chocante. Quando eu vim aqui fazer minha inscrição na prefeitura, que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você chega na Alemanha, independente de você ter cidadania europeia ou não, você tem que se inscrever, né, no lugar onde você vai morar, tem que ir lá dar o seu endereço. E ninguém na prefeitura falava inglês. Eu cheguei com um alemão sofrível, né? Eu passei na prova do B2, já expliquei um pouco dessa história para vocês, mas eu não tinha ainda o linguajar super desenvolvido, entendimento e fala super assim fluente, não tinha. E não tinha ninguém que falasse inglês, gente, eu achei isso o fim do mundo. E eu tive, foi a primeira vez, e por isso eu falei também nessa lista, que o idioma alemão é tão importante e é uma desvantagem, porque muitas vezes você vem para cá esperando que você possa usar inglês e você não consegue porque as pessoas não falam. E eu não estou falando só de pessoas mais velhas que estão no serviço lá, funcionários públicos de 60 anos. Não, são pessoas novas. Jovens, assim, de média de 25, 30 anos, que falam que não sabem falar inglês e que você tem que se virar com o alemão que você tem. Isso é muito comum, gente. Você chegar nesses lugares, não ter um formulário escrito em inglês ou em outras línguas mais acessíveis, né? E é uma coisa que eu acho que me deixou muito chocada também, porque de acompanhar jornal e essas notícias, assim, né, do mundo, você sempre vê a Alemanha com uma política, né, de acolhimento de pessoas refugiadas de guerra, de asilados, e chega aqui, as pessoas não têm nem um formulário em inglês sequer, que é, né, a língua universal. Gente, é bizarro, mas é muito comum acontecer isso. Se você vier para a Alemanha, não conte que você vai conseguir chegar aqui resolvendo tudo em inglês, tudo nas mil maravilhas. Muito provavelmente você não vai conseguir. E aí, outra dificuldade que me vem logo à cabeça quando eu penso nisso, né, que você chega aqui para se inscrever na prefeitura é, poxa, quando você chega para se inscrever, você precisa ter um apartamento alugado. Gente, isso é outra coisa bizarra que eu nunca imaginei na minha vida, que é uma grande desvantagem. Aqui a dificuldade para você alugar um apartamento, uma casa, um local para você viver é muito grande. No Brasil a gente tem tanta facilidade, né? Eu nunca ia imaginar que isso seria um tema aqui, mas é. Aqui, a princípio, só para vocês entenderem, os apartamentos são tão disputados que as pessoas abrem para visitação, né? E aí tem uma lista de interessados que é feita em cada visita. E agora vocês imaginem, né? Vão pensando lá nos itens da lista que eu citei para vocês. Um país xenófobo, um país que você tem um choque cultural muito grande, um país que tem uma política de acolhimento, né, digamos assim, de estrangeiros e de pessoas com dificuldade, mas que mesmo assim não facilita o acesso às coisas. Então, o que vocês pensam que acontece nesse momento? Isso é um grande problema federal. Não é só aqui no estado onde eu moro, não é só aqui na cidade onde eu vivo, isso atinge a Alemanha inteira. E é um problema tão sério e tão grave, digamos assim, que existem até campanhas governamentais que falam para as pessoas não discriminarem os possíveis locatários na hora de alugar um apartamento.
Gente, assim, isso é uma outra coisa que eu nunca imaginava na minha vida e que aqui é muito frequente. E isso também, né, dificulta muito o início da vida aqui ou o desenvolvimento da vida aqui no país. Então, pensando ainda, né, nessa situação de alugar apartamento, chegar aqui, o que acontece muitas vezes, né, que eu acho que é uma grande desvantagem também, muitas vezes quando a gente vem do Brasil, a gente já tem um relacionamento, né, um companheiro, um namorado, ou né, um marido que planeja, né, viver a vida aqui junto com a gente, fazer essa tentativa de vir para cá. E muitas vezes o que pode acontecer também é que essa pessoa, né, se você vem como eu, enfermeiro, com trabalho certinho e tudo mais, pode ser que aconteça que o teu parceiro ou namorado não seja da mesma área que você. Gente, isso é uma triste realidade aqui também, uma grande desvantagem. Eu posso dizer sim, categoricamente, que 99% dos casos que os companheiros não são da área da saúde, que não são enfermeiros, eles, para conseguir emprego aqui, eles têm que se desviar de função para conseguir exercer alguma atividade profissional aqui. Isso aconteceu com meu marido e aconteceu com tantos outros companheiros que eu tive acesso, né, à história do casal quando veio para cá. Muitas vezes, quando a gente usa aquele caminho, né, existe um caminho aqui que você faz quando você está desempregado no país, você está procurando emprego, que é ir numa agência de trabalho, tentar atendimento lá, e você segue um fluxo de atendimento. Muitas vezes, o que esse pessoal desse fluxo de atendimento fala é: bom, com esse currículo que você tem, essa formação que você tem, ou uma, eles te oferecem sempre curso de alemão para você ir melhorando a língua, e no final da história, eles geralmente falam que não tem vaga para você disponível, né, com o teu currículo, ou dois, com o teu currículo, eles já vão direto para o caminho e falam assim: olha, a gente não consegue vaga nenhuma para você agora na tua área, mesmo que você tenha bacharel, que você tenha mestrado, que é, por exemplo, o caso do meu marido, eles oferecem vaga para trabalhar como pessoal da limpeza, da faxina. Então, assim, isso também é uma coisa que vale muito a pena você colocar na balança quando você decidir vir para cá com alguém, porque é óbvio, né, gente, que isso tudo, esse massacre, né, a xenofobia, o choque de cultura, dificuldade com o idioma, essa perseguição na rua em tudo que você faz o tempo inteiro, por causa das suas características físicas, né? E chega lá na hora que você está tentando se colocar como profissional no mercado e a pessoa fala: olha, essa tua formação não serve de nada pra gente aqui. Isso faz muito mal, né, psicologicamente para as pessoas também. É muito difícil, psicologicamente muito difícil viver aqui. Então, eu acho que isso é uma grande desvantagem. Muitas vezes os parceiros realmente não conseguem nunca, depois de anos, trabalhar na profissão que se formou lá no Brasil, porque a verdade é essa, gente. Empregos aqui na Alemanha que não tem altíssima carência de pessoal, a prioridade é sempre do alemão. E aí, ainda falando, né, daquele choque cultural que eu falei lá no início, agora vem, na verdade, na minha lista também, algumas coisas que estão atreladas, né, a essa situação também de choque cultural. É a cultura deles do Ich habe keine Zeit. Isso significa eu não tenho tempo. Aqui na Alemanha, eles são extremamente apressados com tudo. E o que eles sempre falam, que você vai ouvir diversas vezes na sua estadia aqui, óbvio, né, morando, é que eles soltam essa frase. Qualquer coisinha que você fale, eles falam: olha, eu não tenho tempo para isso. Tá no trabalho? Tá precisando de ajuda para alguém, para alguma coisa, algum procedimento? Você fala: fulano, você pode me ajudar aqui? Ele fala: não, eu não tenho tempo. E para eles isso é normal, isso não é ser mal educado, isso não é ser grosseiro, para eles isso é ser bacana. Para eles isso é ser normal. E ainda falando em tempo, em coisas para fazer, eu penso automaticamente numa coisa que me chocou muito também quando eu cheguei aqui, que é a cultura dos caras de planejarem absolutamente tudo, o termin deles. Isso é uma palavra que você também vai aprender, se você já não estiver no curso ouvindo muito, você aqui vai ouvir todos os dias. Toda vez que eles têm um compromisso, né, ou que eles querem planejar alguma coisa, eles falam de fazer um termin. E nessa, gente, eles são assim, os loucos do planejamento. Porque, para vocês terem noção, o alemão às vezes pode planejar de comer, sei lá, vou planejar de encontrar um amigo para comer com ele no restaurante daqui a 3 meses.
não é exagero. Os alemães, eles planejam as coisas deles com meses de antecedência. E quando você chega aqui, isso é um choque e é uma desvantagem tão grande, porque automaticamente com essa fixação dos caras de ter planejamento para tudo, vem a falta de espontaneidade, que é uma palavra que eles também falam, ah, vocês são muito espontâneos. Não, a gente não é muito espontâneo, a gente é normal. A vontade que dá muitas vezes de falar é isso. E outras duas grandes desvantagens, pelo menos para mim aqui na Alemanha, a primeira delas é como é um povo, né, muito planejador, muito centrado, assim, muito rígido, sabe? Muito, ele se retém muito às regras, eles adoram fazer regras. Uma delas é a regra do Ruhe Zeit. O Ruhe Zeit significa, é meio como se fosse a lei do silêncio aqui na Alemanha. Só que, pasmem, a lei do silêncio aqui começa às 8 horas da noite. E, gente, é lei do silêncio mesmo. Por exemplo, por causa dessa lei, os comércios todos fecham, em geral, né? Comércio tipo shopping e tudo mais, fecham nesse horário. E em alguns lugares que são mais alemães, assim, mais raiz, digamos assim, prédio, por exemplo, né? Você não pode nem a partir das 8 horas fazer barulho no sentido de dar descarga no seu apartamento, tomar banho, assistir televisão alta, né? Música, isso nem se fala. É muito louco, porque dependendo, né, de como forem os seus vizinhos, eles inclusive podem chamar a polícia, e a polícia vai bater na porta do teu apartamento porque você fez barulho demais depois das 8 horas da noite. Você já não pode jogar lixo fora depois das 8 horas da noite, porque você pode incomodar alguém com o barulho, né, que você vai fazer nas latas de lixo. É bizarro. Então, aí tu imagina, né, você acha que um povo que detesta barulho depois das 8 horas da noite vai gostar de criança? Então, né, gente? Vamos trocar de assunto. E o próximo ponto, óbvio, né? Já que a gente falou da lei do silêncio aqui, vem automaticamente na cabeça o domingo. O domingo do alemão é sagrado. Isso significa que nada funciona. Claro, algumas coisas, com exceção, vai funcionar. Tipo, a farmácia que tiver com serviço de emergência vai funcionar. Uma farmácia vai ficar aberta dentro de um raio de não sei quantos quilômetros. Aí você vai ver na internet qual farmácia que está aberta. Tirando isso, algumas coisas só que abrem tipo bares e restaurantes. O resto todo da cidade, como mercado, lojas, nada funciona. Então tu pensa, tu trabalhou a semana inteira e o único dia de folga que você tem vai cair no domingo. Ferrou, porque nem supermercado você vai conseguir fazer. Então, isso é uma característica, assim, bem alemã e que você precisa aprender a se adaptar se você quiser vir morar aqui. E uma outra característica muito marcante também de você viver na Alemanha é, até hoje, em pleno século XXI, você precisar ter dinheiro físico na sua carteira. Por quê? Aqui na Alemanha é muito comum você achar até mesmo lojas, bares que não aceitam pagamento em cartão de débito. E que dirá esses outros pagamentos mais sofisticados, né? Pagar com o Apple Pay ou coisas assim. Gente, é bizarro. E outro ponto também de desvantagem, digamos assim, né, de morar aqui, é que na Alemanha paga-se muito imposto. De fato, quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar, eu vi como é que é realmente pagar muito imposto. Aqui você pode pagar até 44% do teu salário só em imposto, dependendo da categoria do imposto de renda que você esteja. Duas coisas que eu preciso também falar nessa lista de desvantagens, que a primeira é em relação à creche. Na lista passada eu falei que era uma grande vantagem, né? O pagamento flexível da creche, mas uma grande desvantagem das creches aqui é elas não têm vaga suficiente para a quantidade de crianças que existem no país. E, gente, isso dificulta tanto o acesso. E para vocês terem ainda mais noção da bizarrice que é. Lembra que eu falei lá atrás que o alemão gosta de planejar as coisas com antecedência, do tal do termin deles? Uma das orientações que você recebe aqui quando você sabe, você descobre que engravidou, quando você descobre que está grávida, eles falam que você tem que entrar no site da secretaria responsável pelas vagas de creches e cadastrar o teu possível futuro filho
numa vaga para ele entrar quando ele tiver 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio de vida. Gente, é bizarro desse nível. Você acabou de descobrir que está grávida e nem sabe o que vai fazer, como é que é pré-natal, e você já tem que ir lá na secretaria de escolas e escrever teu filho na lista de espera. É bizarro. E mesmo assim, pode correr o risco, e geralmente é o que acontece, de chegar lá na data que você precisaria da vaga e você não tem, e você ficar esperando aí. Então, creche é uma coisa realmente muito difícil de você conseguir vaga aqui na Alemanha. É uma grande desvantagem, principalmente se você é como eu, estrangeira, não tem família perto, né? Sua família ficou no teu país de origem e tua rede de apoio é zero. Então, né, se é só você e teu marido, vocês precisam trabalhar e vocês têm um filho, a creche é extremamente necessária. E fica aí como grande desvantagem a falta de vaga nas creches da Alemanha. E ainda nesse tema de crianças, uma das coisas mais bizarras que eu já vi foi que eu fiquei sabendo aqui das leis, de uma das leis, que é, se você tem um filho aqui e no caso de falecimento, você e seu marido morrem, a guarda do teu filho não fica obrigatoriamente para o teu parente, seu primeiro parente sanguíneo, ou do seu marido, no caso. A guarda da criança vai para o governo alemão. O governo toma a guarda da criança e a criança vai para o orfanato esperar alguém adotá-la. Isso só não acontece no caso de você fazer um documento especificando para quem passará a guarda do teu filho em caso de falecimento de você e do pai da criança, né? Bizarro, mas acontece aqui. E, gente, para finalizar essa lista de desvantagens, é óbvio que eu não poderia deixar de falar do que eu acho que na área da saúde não funciona, né? A primeira coisa de todas que eu preciso falar aqui, porque eu sempre que eu falo sobre isso para as pessoas mais próximas é um choque, e eu acredito talvez vocês fiquem também, é a qualidade dos serviços de saúde daqui. E a segunda é que com esse negócio deles, né, de planejar tudo, de ser tudo, seguir as regras, não sei o quê, eles têm um controle de venda de medicamentos. A gente, eles são tão fechados e tão retidos às regras que, inclusive, se você tem, por exemplo, uma doença crônica que você precisa fazer utilização frequente de remédio, você simplesmente, se seu remédio acabar em casa, você não pode ir na farmácia e comprar de novo. Por mais que você já tenha comprado antes, por mais que você já esteja no cadastro lá do teu plano de saúde, que você tem uma doença crônica, não interessa. Você, para comprar o teu remédio, você tem que primeiro passar no médico, pegar a receita e depois você tem que ir na farmácia. Ou seja, acabou teu remédio final de semana, você tem asma, tipo eu, né? Eu tenho asma. E aí, acabou o teu remédio, você tá com falta de ar, o que você faz? É sábado, o consultório do teu médico está fechado. Primeiro que o alemão já ia falar, por que você não se planejou e foi antes no médico com antecedência? Eles nem conseguem entender, porque é uma coisa tão óbvia para eles, é uma coisa tão comum para eles, que eles nunca ficariam sem remédio em casa. Mas você tem que ir, pelo menos, né, se você precisa do remédio, como esse caso que eu citei aqui, você vai ter que passar pela emergência de um hospital, ficar lá horas esperando para ser atendido, porque a emergência do hospital também não funciona rápido, acreditem. E depois disso, você vai sair de lá e vai ter que passar na farmácia, ver com a farmácia que está aberta, final de semana é aquele esquema, né, de farmácia de emergência, e vai ter que achar o lugar que você pode comprar teu remédio. Eu acho isso terrível, porque principalmente em casos de doenças crônicas, né, você tem necessidade daquele remédio regular, mas aqui na Alemanha é assim e não tem jeito. Bom, gente, e assim eu termino a lista de desvantagens para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já moram aqui, eu esqueci de citar alguma coisa que vocês também acreditam que seja desvantagem, escreve aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo também, eu fico muito feliz com a interação de vocês aqui. E agora a gente também tem uma página no Instagram, que eu vou deixar o endereço aqui para vocês. Sigam a gente também lá, curtam, comentem, compartilhem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!